Turma do Instituto Alice de Neuroreabilitação, a gente se rendeu a essa ferramenta do podcast. O Instituto se rendeu a ferramenta para poder divulgar, ampliar, para criar um canal de comunicação mais aberto com o nosso público, com nossos pacientes, com as famílias e com os nossos colaboradores. E para começar esse programa de estreia, para começar a abrir com chave de ouro, com o pé direito, Luciana vai apresentar os nossos dois convidados. Para falar desse tema, a inquietude que transforma vidas, nós trouxemos aqui dois ilustres convidados, né? Quero agradecer a presença dos dois. O padre Maurício Mesquita, né? Que está à frente, né? A paróquia Santa Rita de Cássia, em Campo Grande. E o doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, que é o juiz titular da 4ª Vara da Infância e Juventude do Idoso da comarca da capital, né? E que foi o juiz que conduziu a adoção da nossa Alice, né? Lá em 2014, né, doutor Sérgio? Sim. Nossa relação começa nesse período, quando eu e o Tiago resolvemos entrar para o Cadastro Nacional de Adoção. E aí eu convido o senhor a contar um pouquinho da nossa história, né? O senhor sabe bem. E muito obrigada pela presença. E vou deixar agora a palavra com o senhor. Eu que agradeço o convite, estar aqui nesse programa inicial. Tenho certeza que terá muito sucesso, né? Como tudo que permeia a nossa queridíssima Alice. Né? Estamos todos aqui por causa dela. Né? E eu lembro bem dessa história, que é muito marcante, e sempre conto em várias palestras e eventos, porque é um exemplo muito forte do que a gente quer de transformação para o Sistema Nacional de Adoção. Nós temos hoje no Brasil, falando em números redondos, cerca de 37 mil pessoas habilitadas para adoção e cerca de 5 mil crianças e adolescentes já aptos à adoção, mas que não são adotados. E aí, muitas vezes, o leigo ele coloca isso na conta do juiz. Acho que juízes maus, esse juiz de infância e juventude, 5 mil crianças já aptas para serem adotadas, 37 mil pessoas querendo adotar e o juiz não coloca em adoção. Mas o que o pessoal não sabe é que não existe a fila da adoção. Existem as filas da adoção. Vocês sabem disso, que depois de Alice vem um grupo de 4 irmãos. Sim. E para um grupo de 4 irmãos, a gente praticamente não tem fila. Né? Então, é uma fila para cada perfil. Então, essas 5 mil crianças e adolescentes, padre, estão ali para serem adotados. Isso significa o seguinte: já houve, por exemplo, uma sentença de destituição do poder familiar transitada em julgado. Estão aptos para serem colocados em família substituta. Mas não tem ninguém querendo naquele perfil. Então, nós temos a esmagadora maioria dos habilitados na mesma fila, do mesmo perfil, que em regra criança de até 3 anos de idade, bebê, né? Sem irmãos, sem problemas de saúde. E para esses outros não há interessados para esses perfis. Mas isso, a gente começa a fazer uma meia-culpa, e foi o que eu fiz na época, e dali que surgiram vocês. É muito fácil quando a mídia vinha perguntar isso para o judiciário, eu, enquanto poder judiciário, dizer, olha, os habilitados não querem esse perfil. Colocar, entre aspas, a culpa no habilitado. Mas eu olhei que os habilitados não tinham acesso a essas crianças e adolescentes, não conheciam, não viam. E eu falei, opa, peraí, nós temos aqui que fazer um trabalho diferente. E aí lançamos um projeto chamado Ideal é Real. Lançamos pela Associação dos Magistrados, Estado do Rio de Janeiro. Sim. Eu era diretor de Direitos Humanos. Depois pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, com o apoio do Congresso Nacional, do CNJ. Vocês foram no lançamento aqui, vocês foram a Brasília também. E aí era um projeto simplesmente de estratégias para os habilitados à adoção conhecerem essas crianças e adolescentes do chamado grupo das adoções necessárias. Então, o que é o grupo das adoções necessárias? São essas crianças e adolescentes com muita dificuldade de adoção. Crianças e adolescentes especiais, grupos de irmãos ou com idade mais avançada para a adoção, que a gente, a partir de 8 anos, já começa a ter uma dificuldade para essa colocação. Nesse trabalho desse projeto, Alice estava acolhida há 8 meses, 9 meses. E a gente, então,
fala com o Tiago, com a Luciana, olha, vocês não querem conhecer a Alice, ela tem as questões tais e tais de saúde, não estava ali exatamente no perfil deles, e eles, aí depois acho que vocês podem contar como é que foi essa aceitação de vocês, né? Mas o mais importante, e dali então, houve esse contato, vocês se apaixonaram pela Alice, eu tive a felicidade de sentenciar essa adoção, né? E de ver os resultados, porque a gente vê a criança no abrigo, depois vê depois de adotada, e é diferente, né? A criança, você vê que a vitamina A, que é a vitamina do amor, faz toda a diferença. Verdade. A Alice faleceu... Em dose de Cavalares, no caso da Alice. Exatamente. Vitamina A em dose de Cavalares. Com certeza. Ela faleceu 4 anos, 4 anos e pouco depois disso, mas eu sempre digo que ela foi amada e cuidada nesses 4 anos, como infelizmente muitas crianças e adolescentes não são durante a infância toda, a adolescência toda, né? Ela teve esse cuidado, esse amor e gerou esses bons frutos. Mas a questão maior que eu trago aqui é a seguinte, a diferença de você falar de um número, de você falar de um nome, de você ver uma pessoa. Tem para o pessoal que tiver curiosidade, eu recomendo, procurem lá no YouTube, projeto O Ideal é Real. Sim. Coloquem lá que vai aparecer um vídeo com o Tiago, com a Luciana, com a Alice. Famoso vídeo. Esse vídeo ele tem uma parte, ele é um pouquinho, não é muito longo, mas ele tem lá vários depoimentos, etc. Em uma determinada parte, o Tiago faz um pedido para a Alice. Eu não vou dar um spoiler, não, vocês vão ter que assistir para ver do que se trata. E a Alice atende a esse pedido. Sim. Bom, eu na minha palestra, eu falo da importância desse projeto, de as pessoas conhecerem, ainda que à distância. Não precisa ser pessoalmente. Pode ser por uma ferramenta como existe já hoje no Sistema Nacional de Adoção, que eu já vou falar dela. Mas esse contato, como ele é importante. Porque eu sempre falo assim, gente, olha só, vou falar agora para vocês uma coisa. Imagine que nós tivéssemos aqui um aparelhinho para medir a alteração de emoção, o emociômetro. Sim. E eu falo a seguinte frase, a filha atendeu ao pedido do pai. Eu tenho certeza que o ponteirinho do emocionamento de vocês não ia se mexer. Isso não gera emoção nenhuma. Mas vamos ver agora essa filha atendendo ao pedido do pai. E aí eu coloco exatamente o trecho desse vídeo em que o Tiago faz o pedido e a Alice atende. Já tem gente chorando, etc e tal. Eu falei, viram a diferença de eu falar, olha, teve uma situação que a filha atendeu. E você ver, porque vocês conheceram a Alice, vocês conheceram o Tiago, a Luciana. Então faz toda a diferença. Então nós estamos nessa esteira, ainda insistindo nesse trabalho com toda dificuldade, mas conseguimos uma vitória muito grande, porque foi incluída no Sistema Nacional de Adoção, por sugestão nossa, na época em que ele foi implementado. Foi incluída uma ferramenta que é para ter exatamente ali um vídeo, um desenho, uma redação, qualquer coisa dessas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. Sim. Para os habilitados à adoção terem esse contato. Então, se eu interromper, essa ferramenta hoje já, quem está no cadastro, quem está na busca ativa, já tem, o interessado já tem acesso a essa informação. Já tem acesso. Na nossa época, estava começando. Ali, sim, exatamente. Eu sugeri, porque na época o corregedor do CNJ, ele queria fazer a alteração como fez do CNA para o SNA, do Cadastro Nacional de Adoção para o Sistema Nacional de Adoção, e eu sugeri que era uma cópia de uma ferramenta que já existe no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que é o programa Quero Uma Família, em que o habilitado do Rio de Janeiro tem acesso ao estado dessas crianças. Eu falei, olha, vamos levar isso para o Sistema Nacional. Foi aprovado, saiu até como notícia de destaque na época, mas não foi implementado. Demorou alguns anos. A gente continuou ali insistindo, porque isso exigia investimento, dinheiro, tinha que mudar a TI, etc. Tal. E depois de alguns anos, efetivamente foi implementada. Muito bem, passou um tempinho e eu conversei com uma funcionária do CNJ, estava à frente disso, muito à frente disso ali. Eu falei, como é que está essa ferramenta, etc e tal. Bom, eu tive a feliz notícia de que 1.192 crianças e adolescentes tinham sido adotadas, sendo que o primeiro contato decorreu dessa ferramenta. Então, no universo de 5 mil e poucas crianças disponíveis, a gente está aí com quase 20, 25%. Essas 5 são hoje. Nós temos quase 5 mil hoje, apesar dessas todas que
que já foram. Não, proporcionalmente falando isso, o impacto Exatamente. de 20%, 25%. Exatamente. Então, o nosso desafio agora, eu estou integrando o FONINJE, que é o Fórum Nacional da Infância e Juventude, que é o braço, digamos assim, da Infância e Juventude dentro do CNJ. E nós estamos ali tentando mudar um pouco a ideia da habilitação para adoção. A gente quer trabalhar muito durante todo o processo de habilitação essas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. E trabalhar também não só com aqueles que estão se habilitando, mas com aqueles que já estão habilitados. Nós precisamos apresentar essas crianças e adolescentes para os habilitados. Mas aí deixa eu fazer uma ressalva, que essa é importante, porque o pessoal pode vir e falar, que bom, então amanhã já vamos lotar 3 ônibus de excursão para visitar um abrigo. Não é assim. Eu falo isso sempre. Não é assim que funciona. Isso tudo que se fala em termos de criança e adolescente tem que ser visto sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, é um contato que tem que ser feito com muito cuidado, e essa ferramenta é muito boa porque ela permite esse primeiro contato à distância. Então, a pessoa vai ver ali o vídeo, uma redação, uma foto, etc. Ela vai falar, olha, tem interesse. Aí ela começa a conversar com a equipe técnica do juiz, vai dar informações, e tudo isso é feito com muito cuidado, mas nós temos esperança que vamos conseguir mudar a ótica da habilitação para adoção. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Padre, até para passar a bola para o senhor de uma maneira interessante. Na ocasião dessa habilitação, nós já estávamos habilitados e nós tivemos acesso a essa informação sobre a Alice, e foi onde o amor aconteceu. Só que nesse momento, o juiz pega esse casal habilitado e entrega um papel autorizando essa criança, esse casal, a visitar essa criança que já está disponível lá no abrigo. Por que eu vou passar a bola para o senhor? Você imagina, um casal depois de 4 abortos, perdemos gêmeos, inclusive, o casal já sofrido, a nossa decisão de adotar foi pela dor, veio pela dor. Uma decisão que foi muito bem amadurecida, mas veio pela dor. E descobrimos a Alice, o juiz deu um documento autorizando esse casal a visitar a criança. Quando nós chegamos no abrigo para visitar a Alice, nós escutamos a seguinte frase da equipe do abrigo. Não sei como falar disso sem se emocionar. Vocês são a resposta das nossas orações. Isso, padre, para a gente veio como a certeza que Deus estava dando para a gente que a gente estava no caminho certo. Que era nossa filha, né? Que ela era nossa filha. Estava vindo por outra vida, Isso, mas que ela era nossa filha, né? Que ela é nossa filha. Então, a Alice era uma criança com microcefalia, tetraplégica, uma criança neuropata com um prognóstico muito desfavorável, tá? Então, ela tinha uma lesão importante. Os assuntos técnicos sobre diagnóstico serão nos próximos episódios do Instituto, mas a gente precisa falar da patologia em si. Então, era uma criança com um prognóstico difícil, uma neuropatia, a gente fala, grave, né? E isso não ficou escondido, porque naquele momento a gente estava extremamente escondido, no sentido não fez diferença para o casal. A gente queria uma criança, que a gente queria aquela criança. E quando a equipe do abrigo viu esse documento, eles não acreditaram, porque a Alice ela já estava 9 meses no abrigo, disponível para adoção. A própria equipe do abrigo entendeu que a Alice era uma criança que ia crescer no abrigo e que ela nunca seria adotada. Porque por conta da dificuldade, do perfil, de tudo isso que o Dr. Sérgio acabou de falar. Então, padre, a adoção da Alice foi permeada por uma certeza de que Papai do Céu estava a todo momento conosco. E aí eu passo a palavra para o senhor falar das suas experiências, da sua prática na sua comunidade, mas com essa introdução de que em momento algum a gente esteve órfão de Papai do Céu. O Papai do Céu sempre esteve ali com a gente nos principais momentos, né, que ele esteve com a gente. Antes de tudo, obrigado pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês desse primeiro, né, episódio, desse primeiro podcast. E como o doutor falou, com toda certeza
é um projeto que já tem um sucesso garantido, né? Por conta do lugar de onde ele vem, que é o lugar do amor. E tudo aquilo que a gente faz com amor, produz amor, gera amor. É claro que o amor também é envolvido por uma série de sacrifícios e de dores, né? O amor faz a gente chorar, né? Quantas músicas que falam de amor fazem a gente chorar. Quantas músicas, né, que falam desse apaixonamento e desse lugar cheio de afeto mexem com as nossas, né, sensibilidades. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite e por poder fazer parte desse momento do Projeto Alice, né? Prazer conhecê-los, estar aqui com vocês nesse primeiro podcast. E eu estava pensando, ouvindo o Dr. Sérgio, e me veio à mente, assim, uma frase que eu ouvia muito da minha mãe. Minha mãe dizia assim: o que não é visto não é desejado. Exato. Minha mãe sempre falava isso pra gente. Tanto para educar, para a gente se afastar de certas realidades, quanto para a gente se aproximar de outras. Ou seja, aquelas realidades das quais eu não quero me aproximar, não fico olhando para elas, porque elas podem te seduzir. Ao mesmo tempo, daquilo que você quer se aproximar, sabe que vai ser importante, que vai ser bom, olha, gasta tempo, para observar, se envolve com aquilo, porque aos poucos o desejo vai sendo alimentado e vai construindo a tua relação com aquela realidade. E a experiência vai sendo aprofundada. Então, quando o Dr. Sérgio falava da criação dessa ferramenta, automaticamente me veio, né, essa colocação da minha mãe quando a gente era criança. Olha só, alguém querendo adotar uma criança, e se essa pessoa pode minimamente começar a fazer contato com esse indivíduo, com essa criança. Vai se apaixonar. Né? Ouvir um pouquinho a voz da criança, ver os traços, sentir o cheiro, ver a escrita. Deixa de ser algo abstrato e começa a tocar o concreto, né? E quando toca o concreto, começa a tocar o coração da pessoa. Então, fiquei muito feliz, assim, pela sabedoria do Dr. Sérgio, por essa iniciativa, e oxalá tenha muito sucesso, né? E continue sendo aprimorada cada vez mais. Então, muito bom tomar conhecimento dessas ferramentas e desses processos que estão acontecendo, né? E minha vida me trouxe aqui também. Eu lembro que quando eu trabalhava numa paróquia lá em Copacabana, a Paróquia da Ressurreição, eu era diácono ainda, não era padre. E o bispo me deu uma missão de trabalhar no Instituto Benjamin Constant, ali na Urca. Fazer um trabalho com as crianças, né, cegas. E eu nunca tinha entrado no Instituto e nunca tinha trabalhado com esse perfil. E foi um desafio. Fantástico. E o primeiro desafio foi eu entrar no Instituto. Quando eu entrei, que eu vi aquelas crianças correndo, descendo as escadas correndo, escorregando pelo corrimão. E quando me levaram lá atrás, no meio assim do colégio, que tem um campo de futebol, uma pista de corrida, um lugar espetacular, que eu vi as crianças jogando futebol, andando de bicicleta e fazendo 8, eu falei, que lugar é esse? Onde que eu tô? Quem sou eu? Onde que eu estou? Porque falaram que eu vinha para um colégio de cegos. Olha a minha cabeça. E se são cegos, são pessoas incapacitadas. E aí eu subi para a sala, onde seria o meu primeiro encontro com as crianças. Quando eu cheguei na porta, as crianças estavam sentadas em círculo e conversando umas com as outras, dizendo assim: você viu o capítulo da novela de ontem? Você assistiu, na época era uma novela de adolescente chamada Rebelde. Você assistiu o capítulo de ontem da novela? Você viu o que aquela menina fez? Você viu o que aquele rapaz disse, o que aquele garoto falou? E eu na porta observando aquele bate-papo e me perguntando, falaram que eu vinha trabalhar com cego. E os cegos estão perguntando um ao outro se eles viram o capítulo de ontem da novela. Falei, isso não pode ficar assim. Eu cheguei no meio da roda, me apresentei e falei, olha, eu sou o Diácono Maurício, eu estou aqui, vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, mas eu queria fazer uma experiência para entender o que está acontecendo aqui, porque eu estou meio assustado. Aí eles, não, tudo bem. Lá no Instituto tem umas janelas bonitas para a Baía de Guanabara, né? Falei, vocês podem
me acompanhar? Aí eu conduzi as crianças para frente da janela. E comecei a perguntar para elas, o que vocês estão vendo lá embaixo? Pensando comigo, já que elas viram a novela, agora elas vão dizer assim, ué, você está zombando da gente? Você está perguntando para um cego o que ele está enxergando? Isso na minha cabeça. E aí eles começaram. Eu estou vendo um céu azul lá fora. O outro começou a dizer, eu estou vendo 2 velhinhos andando lá na calçada de mãos dadas. E o outro, sempre tem um mais esperto, né? Eu estou vendo um casalzinho ali se abraçando. Acho que eles estão namorando. E aí eu comecei a me perguntar, quem é cego aqui? Eu ou eles? Capacidade, né? E a conclusão que eu cheguei que naquele momento, quem estava cego ali era eu. Sim. Que não estava conseguindo enxergar a vida deles. Então, aquele momento, assim, abriu para mim uma cortina, assim, uma porta, uma janela, um portão, alguma coisa grande que na minha vida ainda não estava aberto. E foi justamente o contato e a exploração, assim, desse trabalho, dessa relação, né, com pessoas com características que extrapolam aquelas características que a gente chama de características comuns ou normais. E dali em diante eu comecei a me envolver com essas questões, com esses meninos, com aquelas meninas, com aquele trabalho. E hoje aqui em Campo Grande, na paróquia de Santa Rita, eu tenho a possibilidade de desenvolver a pastoral da pessoa com deficiência. Me incomodava ver uma paroquiana nossa, chamada Tânia, numa cadeira de roda, lá no final da igreja. Todo mundo na frente dela. E eu ficava pensando, será que ninguém percebe que ela não está conseguindo enxergar? Que ela está lá no fundo da igreja e todo mundo na frente dela? E aí eu falei com a Tânia. Falei, Tânia, será que a gente pode conversar? Queria conversar com você. E aí marquei de conversar com a Tânia, e a Tânia veio falar toda a história dela para mim e dizer que já há muitos anos atrás ela fundou a Pastoral da Pessoa com Deficiência na paróquia Bom Pastor, de saudosa memória, nosso querido Padre Walter, que foi um padre capelão da Polícia Militar, né? E que veio a falecer. E Padre Walter fundou lá, por ocasião até de todo o ensinamento da igreja, das campanhas da fraternidade. Então, Padre Walter fundou lá a Pastoral da Pessoa com Deficiência e Tânia foi a primeira coordenadora. Depois do falecimento do Padre Walter, Tânia acabou perdendo um pouco esse contato e ela mora lá, do lado da nossa paróquia. Eu falei, não, então vamos reativar esse projeto. Vamos trazer isso à tona novamente. Sim. E aqui estamos, né? Que bom. É assim que chegamos aqui. Aproveitando para mandar aqui para cá um beijo para a Dona Tânia, que foi a Dona Tânia que foi a responsável por apresentar o Padre Maurício para a gente. Inclusive, doutor Sérgio, nosso primeiro contato foi justamente a convite da Pastoral da Pessoa com Deficiência para uma tarde de conversas. Então, a gente não pode se afastar do nosso tema, que é a inquietude. Quando eu digo que o que a inquietude faz com a gente, é exatamente isso. Um sábado à tarde, um horário até inusitado, né? Sábado, sei lá, às 3h, saímos de casa, eu e o Luciano, aquele batalhão de crianças nossas, né? Todo mundo com a camiseta do Instituto. Todo mundo com a camisa do Instituto, e passamos uma tarde numa roda de conversas com, sei lá, 40, 50 pessoas ali reunidas. Tinha mãe de criança especial, tinha profissional de terapias, tinha uma gente para falar do Instituto. Cada um contou a sua experiência, trocamos figurinhas e uma tarde assim, o dia estava bonito, a temperatura estava adequada. Sabe, uma tarde de paz? Aquela tarde ali foi uma tarde que foi para a gente enriquecedora e tal, você ouvindo histórias e vendo que as pessoas, a gente ainda tem que acreditar nas pessoas, né? Que a coisa tem jeito ainda, nem tudo está perdido e tal. E aí a gente se sente, quando a gente se depara com iniciativas dessas, Luciana, a gente não está fazendo nada demais. As pessoas acham que o Instituto ali, não, tem um monte de gente boa, que cada um na sua prática dando o seu máximo, pensando no próximo ainda. Tal. Isso não estou sendo hipócrita, eu estou falando que
é a nossa vida. A gente, nos últimos anos, depois do advento da Alice na nossa vida, a gente começou a se perguntar todos os dias, Luciana, olha a limitação da Alice, nós não somos nada. O que eu costumo falar na roda de amigos? Gente, como você vê uma criança neuropata levando a mão à boca, conseguindo tomar 200, 300 ml de mamadeira sem engasgar, isso é de uma arquitetura neurológica tão grande, tão complexa. O esforço neurológico, cognitivo que aquela criança está fazendo para tentar tomar aquela mamadeira sem engasgar é tão grande que a gente banaliza, que banaliza o tempo inteiro a nossa saúde, né? Quando você convive com uma criança com esse nível de complexidade, você começa a se perguntar isso, gente, eu não sou ninguém. Então eu tenho mais que, dia após dia, correr atrás para esse benefício, tentar beneficiar algumas crianças com base nisso. Porque minha filha teve aqui 4 anos, que o Papai do Céu permitiu que ela estivesse aqui. Permitiu que ela estivesse aqui. Ela passou o tempo inteiro numa ascendente evolução impressionante. Quais foram os ganhos que você pode pontuar? Primeiro, ela não sustentava o pescoço. Né? Foi o primeiro ganho que, com as terapias, né? A gente batalhou muito, né, Tiago? Nós brigamos com o plano de saúde, conseguimos coisas maravilhosas para ela. E daí o nosso aprendizado, né? A gente aprendeu muito com ela. Eu gosto muito de dizer que a Alice foi a nossa professora, porque ela me ensinou, né? Que o Tiago sempre foi muito mais adepto à adoção do que eu. Né? Eu achava muito bonito, mas na casa dos outros. E aí eu me vi rendida, né? Por essa possibilidade. E aí, quando a gente abre o coração, né? Dá tudo certo. Acaba dando tudo certo. E graças a Deus, foi assim, maravilhosa a minha experiência. A minha primeira experiência, né? E aí, assim, foram muitos ganhos, grandes pequenos ganhos, né? Primeiro, sustentar o pescoço. Depois, tentar fazer a Alice aquelas medicações, né? Que eram tudo... A gente foi... E aí, a gente foi caminhando e ela foi evoluindo e a gente... entender, quando a gente chegava, que o Tiago já vinha brincando, chegou o papai, ela já ficava procurando, né? Sim, então, assim, foi uma experiência surreal, né? E eu gostaria de fazer aqui abrir um parêntese com relação à mudança de perfil, né? Voltando um pouquinho, que a gente, quando vai adotar uma criança, a gente traça um perfil na nossa cabeça. Isso é comum, né? Principalmente as mulheres. Né? A gente quer um bebê, a gente quer um bebê bonito, a gente quer um bebê saudável, ainda que seja da barriga, né? E aí essa coisa da adoção foi muito lúcida entre a gente conversava muito sobre esse assunto. E aí, aquelas reuniões, né, que a gente participa lá na Vara, né, que é até o grupo Adoçando Vidas. Sim. Aquilo ali, como abre a cabeça e o coração da gente. Então, ainda mais quando a gente vê a criança. Então, o coração da gente abriu sem nunca ter visto a Alice. Né? Só pela possibilidade, pela ansiedade. Pela história. Né? De ter um filho, uma ansiedade que era tamanha. E aí, eu até achei que ele não ia concordar. Né? Porque, na verdade, eu fiquei sabendo primeiro. Eu concordei, falei, não posso tomar essa decisão sozinha. E aí o Tiago veio para completar e abraçar essa causa. E a gente nem tinha visto a criança. Né? Assim foi a história das duas adoções. O Igor, né? Me ligaram dizendo, é um bebê de 1 mês. Eu falei, não vai dar. Tiago, não vai dar. Nós já temos a Alice, como é que 2 bebês? Ele falou, vai dar, Deus está nos chamando. Ele é nosso, Deus vai... Padre, esse daqui a pouco, de Deus, essa conversa 4 irmãos, de Deus. Daqui a Hoje pouco, nós temos esse 6 Deus aí filhos tá por causa agitado. temos a Alice, ficamos com o bebê, né? Que foi o nosso, né? Foi o nosso remédio, nossa salvação, né? Ficamos destruídos, a gente não esperava. Por mais que as pessoas achem que a gente tem que entender porque a Alice não era saudável, então ela
a gente tinha que entender essa partida, a gente entende a vontade de Deus, mas é muita, né? Foi uma perda. É uma perda, a gente sentiu muita falta. É claro. Né? Era uma coisa, nossa, né? Era um pedaço de nós. Nós perdemos um pedaço de nós. E o Igor veio para nos ajudar, foi um enviado de Deus também. Daqui a pouco, eis que surge uma história de 4 irmãos e a gente, sem nem ter visto essas crianças, 4 irmãos, a gente já conhecia, né, todo o processo. Bom, vai ser difícil alguém que queira adotar esses 4 irmãos. Até quem não tem filho nenhum, né, vai ficar meio difícil. Aí ele vem com essa história, sem nem ter visto. Imagina quando a gente vê, né? Então, essa quero parabenizar, né? Ferramenta, né? Essa ferramenta mais, nós temos agora mais essa ferramenta. Né? A gente pode ver a criança, quem está nessa espera angustiante, né? Muito obrigada. Bom, dentro da nessa rotina da adoção, da Alice, muita gente tem curiosidade o porquê do Instituto Alice, por que isso tudo surgiu, como aconteceu. A gente, com uma criança que tinha uma necessidade enorme de realizar terapias mais variadas, a gente, apesar dela ter sido adotada e passar a ter um plano de saúde, a gente fez questão de continuar levando a Alice nos lugares em que o pessoal do abrigo já levava. Então, nos hospitais em que ela já era atendida, a gente continuou com o prontuário aberto, a gente continuou levando lá. E aí a gente chegava nos lugares, na sala de espera dos lugares, geralmente os hospitais públicos, e vários pais com crianças especiais e tal, e aquela Alice já fazendo um monte de terapia na época, particular, né? A gente pagava, graças a Deus. E aí perguntava para um pai, para outro pai, para outra mãe, seu filho faz terapia? Não faz. As crianças simplesmente não faziam terapias. E aquilo começou a dar um desconforto na gente. Mas como é que vai ser daqui a 3 anos? Daqui a 2 anos essa criança vai estar toda atrofiada. Aquilo ali perdeu o time para começar a fazer terapia. Esse não. E daqui a pouco tem uma criança de 6, 7, 8 anos que não tem possibilidade nenhuma. Se a gente não intensificar as terapias no início. E aí, um devaneio nosso em casa, aquela coisa toda de começar isso a incomodar a gente, aí justifica até o tema do podcast, que é a inquietude, né? E aí a gente conversou em casa e decidiu. A Luciana fala que a ideia é minha, mas é simbiótico o negócio. Eu falo, né? Que nasceu no teu coração. Nasceu no meu coração, mas é uma coisa que somos dois, não tem. E a gente resolveu montar essa estrutura, fundar o Instituto ali sem a menor possibilidade, não sabia como ia fazer. A ideia estava aqui no coração, um coração taquicárdico e suando já, não vai ser. E eu dizendo, que loucura. Loucura, vamos lá. E não deixa de ser, né? A gente conseguiu montar um estatuto, que é um documento, para quem não sabe, o estatuto, um contrato social, um estatuto é um papel com algumas folhas e algumas assinaturas, é isso. O Instituto se resumia a um papel, tá? E a gente foi correr atrás de tudo, e prédios, equipamentos e tal, agradecendo a cada pessoa que ouviu a gente no meio dessa caminhada, que acreditou, que colaborou, que se esforçou para poder isso virar uma realidade. E aí, o que nós fizemos? Luciana, nós vamos montar uma estrutura que seja ideal para uma criança com necessidade especial, porque é como se a nossa filha, a gente montou uma estrutura para Alice utilizar em relação à qualidade, a espaço físico. É um lugar para não deixar a desejar. O objetivo era esse, é um lugar, vai ser gratuito, mas a gente precisa oferecer um serviço em que a mãe e que a família entregue a criança, faça terapia e não tenha a sensação de estar num lugar gratuito, tá? Com conforto, com infraestrutura, com tudo isso. Isso foi uma preocupação desde o primeiro desenho no projeto. Então, o cenário que as mães que conhecem hoje no Instituto, aquela estrutura lá, foi pensada, cada parafuso daquele na parede foi pensado para dar um pouco de conforto para as crianças.
Né? A gente não abria mão. A gente pode demorar, uma coisa pode ser 1 ano, pode demorar 10 anos, mas daqui a 10 anos a gente vai apresentar uma estrutura ideal para. Só que a gente conseguiu isso em tempo recorde. Né? A gente até pensava assim, vamos, como é que nós vamos traçar esse atendimento? Nós vamos fazer o seguinte, se a gente puder abraçar 10 crianças, nós vamos abraçar 10. Com qualidade. Com qualidade. Se a gente puder avançar para 12, e assim... Foi crescendo. Os caminhos foram se abrindo, né? Foram se abrindo. E aí, quando a gente se deparou, a gente já tinha feito feijoada, roda de samba, festa junina, tinha feito uma série de eventos, tivemos colaboração de muita gente, tivemos doações anônimas, doações de pessoas que a gente não sabe porque Papai do Céu explica tudo, e a gente conseguiu materializar o sonho. E aí, quando você materializa um sonho, é muito... Só que o Papai do Céu foi extremamente generoso, mas ele deu uma prova que no meio do caminho, o Papai do Céu falou assim, a Alice já ensinou para vocês, agora eu preciso recolher a Alice para levar uma vida, com certeza, na eternidade melhor do que a nossa. E a gente teve essa pancada no meio do caminho, O Instituto nasce com a Alice em vida. No colo, Alice em 2018. A gente nós adotamos a Alice em 2016. Isso, Em 2018, nasce no coração do Tiago o Instituto Alice. Eu olhei para ele e falei, isso é uma loucura, a gente não tem como. Ele falou, tem. Nós vamos começar com os eventos, vamos mobilizar pessoas. Isso porque lá atrás, né, eu gosto sempre de enfatizar isso, Alice mostrou para nós a força que ela tinha. Né? Primeiro, ela foi adotada não só por Luciano e Tiago, ela foi adotada pela nossa família e nossos amigos. Ela foi extremamente aceita, extremamente amada. Isso foi já um baque para nós. Outra coisa, nós precisamos tivemos necessidade de comprar um carrinho postural para ela, por indicação da Neuro. E o carrinho era extremamente caro, como tudo para pessoa com deficiência. E aí o Tiago, uma amiga do Tiago, né, a Olivia, né? Boa tarde, Olivia. Bom dia. Um abraço, Olivia. Portugal, muito obrigada, Olivia. Beijo, Olivia. Que sugeriu que o Tiago fizesse uma campanha. E o Tiago ficou até meio assim, não sei. Faz, Tiago, faz, porque a gente vai poder te ajudar a presentear e a Alice ter o carrinho, né? A gente quer ajudar. E aí muita gente apoiou e foi um escândalo. Foi um escândalo. Era 25 mil reais o carrinho na época. Isso. E aí a gente se espantou com a quantidade de pessoas que foram alcançadas através desse amor, né? E acho que por isso que o Tiago pensou, essa pequenininha, ela tem uma força que a gente nem sabia. E eu não estava errado. E não estava errado. E o processo de adoção da Alice já tinha sido finalizado? Foi rápido. A razão dela já está disponível. Foi muito rápido. Sim. Ela Doutor Sérgio, na inquietude dele, resolve rápido. Entendeu? A Alice não foi uma destituição familiar. O processo da Alice, ela já estava disponível para adoção. E aí, padre, nós ficamos tão sensibilizados com essa história que quando a gente recebe a Alice com um calhamaço de papel desse tamanho, sem exagero, que era receituário médico, prontuário, exames e tal. E o papai sentou para estudar tudo aquilo ali. Afinal de contas, eu conheci minha filha com 9 meses de atraso, né? E um diagnóstico, né? E aí, padre, no meio do prontuário tinha lá que ela, com 3 meses, ela tinha tido uma gastroenterite. E gastroenterite para o paciente bebê, para o paciente recém-nascido, é muito grave. Gastroenterite, você precisa internar esse paciente. E ela precisou ficar internada com 3 meses. Ela ficou 14 dias internada, hidratando, tentando reverter a gastroenterite. E aí, no prontuário, um relato de que um casal voluntário do abrigo se revezou durante os 14 dias para Alice não ficar sozinha no hospital. Um casal de voluntários. A Alice não passou uma noite dessa internação sozinha. Eles se revezaram ali. E aí você entende a dimensão a capacidade que o ser humano tem de se doar. Esse casal fez isso
Isso não tá no Instagram. E de tocar o outro, né? Isso Porque a Alice tocou o coração desses seres humanos. Então, isso não tá no Instagram. Isso não De tá tocar na e internet. de cuidar, né? Ali tá, na Bíblia tá. Na Bíblia tá. Mas o casal não fez isso por causa de um clique, por causa de um joinha na internet. Sim. Eles fizeram isso e acabou. E aí a Alice chega pra gente e a gente tem a grata surpresa de poder conhecer esse casal. Nós fomos atrás deles para agradecer o período que eles se dedicam. Porque a Alice já era nossa filha. Obrigado por ter cuidado da nossa filha. Hoje são 2 amigos, Luiz e Vanessa. Outro abraço, um beijo. Tá cheio de abraço de Paula, né? Grupo Condessa Paula, eles são assim de uma generosidade incrível. Então, eles tatuaram o nome na nossa pele porque é um gesto de grandiosidade. Que aí você fica do tamanho de uma azeitona preta. Porque quem sou eu? Mais uma vez, quem sou eu? Porque eles fizeram isso, eles voltou pro abrigo, ficou esse período internado, voltou pro abrigo, e aí quase 6 meses depois é que a gente conseguiu adotar a Alice. Então, a adoção da Alice, ela é bem sinuosa, mostrando ensinamento o tempo inteiro. Todo mundo. É incrível. Então, voltando lá no Instituto. Né? Então, o Instituto nasce em função dessa necessidade, desse necessidade. carrinho, desse valor absurdo, que a gente entendeu, assim, a força que ela tinha. Eu acho, assim, eu tenho certeza que esse projeto, né, de amor nasceu no coração do Tiago em virtude disso. Né? Ele acordou de manhã e falou assim, bom, já que a gente, né, tem essa criança que mexe com as pessoas, né? Mexe com o coração das pessoas. A história dela falava muito no coração das pessoas. E aí, de todo mundo, inclusive dos pais biológicos das crianças que nós tínhamos acesso. Porque falava assim, nossa, vocês não existem. Vocês adotaram uma criança com deficiência. A gente está aqui, né, padecendo. Adotei, sabe por quê? Porque, assim, eles existem. E eles precisam existir. Então, e eles precisam ser aceitos. Não tem problema nenhum. Né? Nós poderíamos ter tido um filho Isso a gente também entende, porque sucessivas perdas, né, por falha genética, então tudo indica que isso também falou muito em favor na hora que a assistente social me sugeriu. Na hora eu me vi mãe, falei, não, é minha filha, né? Eu senti um chamado, de verdade. Eu senti um chamado, eu cheguei a ter uma visão. Quando ela me falou, eu falei, cheguei a ter uma visão. Eu me vi num caminho largo, com uma criança, com uma menina, numa cadeira de rodas, com os braços abertos. E eu empurrando essa cadeira. Eu cheguei a ter essa visão. E eu falei, é minha filha. Ela ficou toda... um beijo para ela também, que é a Juliana, não sei se ela ainda está aqui, né? Ela tem fotos, né, dela com a Alice. Ela faz parte da minha história, da nossa história, porque foi assim uma coisa, né? Foi um divisor de águas, né? E aí eu falei para ela assim, eu não tenho certeza se meu marido vai concordar. E aí foi de imediato, né? Aí voltando a abertura do Instituto, né? Dessa loucura, né? De amor, né? Que nasceu, eu gosto de dizer que nasceu do coração de Tiago, porque foi mesmo. Um dia ele acordou e falou assim, olha só, eu tô com uma agonia, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa por essa classe, né? Por essas famílias, por essas crianças. E eu falei, mas como? Com que dinheiro? Ele falou, não sei, a gente vai fazer festa, vamos montar evento, vamos fazer podcast? Não, podcast. Não, isso foi agora, tô brincando. Entendeu? Então vamos fazer fumaça. Essa foi a fala, né? Vamos fazer fumaça, a gente vai atingir o coração das pessoas. E aí, só que a ideia era inaugurar com ela entre nós. E aí era onde você estava falando, né? Que nós fomos colocados à prova em 2018. Foi lançado, né? O Instituto foi lançado, nós alugamos o prédio. E em 2019 começamos, né, com a festa, e ela lá com a gente, né? Ela lá participando de tudo. Várias fotos. E a grande protagonista, né, do Instituto virou boneca, né? E aí eis que
Papai do Céu, né, 19, resolveu em 2019 recolher a Alice. Isso foi um trauma muito grande para nós, foi uma perda, assim, um buraco, né? O chão se abriu, a gente realmente não esperava, né? Ela não estava doente, ela faleceu em decorrência de uma cirurgia simples que qualquer criança com deficiência faz. Gastrostomia. A gastrostomia. E, enfim, tivemos que voltar para casa sem a nossa Alice. E daí... Aí, nesse momento, no falecimento da Alice, já com essa estrutura toda montada, assim, em obra, né, em andamento, a gente entrou num luto, que a gente precisava viver esse luto. O prédio onde estava sendo realizada a obra, a gente simplesmente não conseguia nem passar na rua do prédio. O prédio ficou fechado. E a gente ali vivendo aquele luto, e sem possibilidade de... Eu não estava vendo mais possibilidade de retomar os trabalhos, desanimado, assim, a gente não sabe muito para onde Deus quer levar a gente. Em momento algum a gente questionou Deus, isso é importante falar. A gente reconheceu que ela cumpriu a missão e que o consolo veio por aí, tá? Só que aí o entorno das pessoas que presenciaram esse projeto iniciar, que participaram dos eventos, colaboraram com a gente, eles começaram a cobrar a gente, as pelo próprias amor famílias, de Deus, né, que já vocês esperavam. não podem parar, vocês não podem desistir. Vocês criaram uma expectativa muito grande. Tem gente que está ali aguardando esse projeto. A gente não sabe onde levar as crianças, não tem nada parecido com isso e tal, né? E aí, depois de respirar fundo, Luciana, vamos retomar, fomos lá no prédio, abrimos o prédio, tinha mato, tinha a obra, quase que a gente perde parte da obra que a gente já tinha começado. Resumo, resolvemos pegar firme de novo e em 2022, a gente ficou 20, 21... Conta da pandemia também, né? Justamente da pandemia, esse período a gente estava vivendo esse luto. E aí, em 22, a gente retoma. E aí, o ano de 23, a gente pega e conseguimos inaugurar o Instituto em dezembro de 23. Tá? Em janeiro de 24, a gente atendeu a primeira criança no Instituto Alice. Em janeiro de 24. E a gente tem um grupinho dos primeiros pacientes, né, que chegaram, que hoje a gente tem lá a Nayara, o Benício, mas quem... Alex Vitor Hugo. Estão lá até hoje. São né? crianças que estão lá até hoje com a gente, que foram desse primeiro grupo que foi atendido, já com físio, com fono, com psicomotricidade e tal. E aí, cortar aquela fita ali em dezembro de 2023 foi realização do sonho mesmo, e que a gente vê que o desdobramento da adoção da Alice se resultou no Instituto Alice. Tá? O fato da gente estar aqui hoje debatendo, discutindo, propondo, divulgando, tem a ver com a necessidade da gente ampliar esse atendimento. Hoje o objetivo é esse: contar as nossas histórias, nossas experiências, mas alcançar um número maior de colaboradores, um número maior de usuários, porque a necessidade é grande. A maioria das pessoas desconhece que tem um serviço como esse em Campo Grande, que a gente está falando aí de uma área que é um bairro que é maior do que 80% dos municípios do Brasil, que é Campo Grande, né? A gente tem aí, sei lá, mais de 400 mil pessoas morando em Campo Grande, então a gente tem dimensão de município, de cidade, e o Instituto Alice é mais uma coisa que acontece em Campo Grande que as pessoas não sabem, tá? A base do Instituto hoje, ela é fundamentalmente os recursos provenientes de doação de colaboradores, de pessoas que acreditam no trabalho, tá? A gente não tem, por enquanto, nenhuma ajuda governamental ainda. A gente está até correndo atrás para isso, mas o trabalho não pode parar. A necessidade das crianças está aqui, é iminente. Terças, quartas, quintas e sextas, em 2 turnos, o Instituto está funcionando. Na ideia inicial, doutor, a gente pensou que fosse trabalhar com voluntários, os profissionais fossem voluntários, só que quando a gente implementou o profissional de saúde, o fisioterapeuta, a fono, ela não pode deixar de trabalhar para poder ser voluntária, então a gente tem que arcar com uma folha de pagamento bem generosa todos os meses, e é uma manobra financeira todo mês que a gente faz para poder manter o Instituto de pé. Mas assim,
a vinda de vocês para cá é para a gente começar essa nova fase do Instituto, reconhecendo o trabalho de pessoas que pensam como a gente, cada um no seu gabinete, vamos colocar assim, mas que o resultado do seu trabalho pode realmente impactar e muito a vida de várias pessoas, tá? Doutor Sérgio, a gente já tem contato do doutor Sérgio há algum tempo, querendo ou não, ele é um colaborador do Instituto já de longa data, tá? Padrinho. É um padrinho, colaborador e tal, e o padre está intimado a se tornar um divulgador. Isso aí acontece numa roda de conversa, num bate-papo. E na sua paróquia, provavelmente, você tem 1, 2, meia dúzia de crianças ou de pessoas que, de alguma maneira, podem ser beneficiadas com as atividades do Instituto. Então, doutor Sérgio, eu queria... É uma pergunta bem recorrente para a gente explica, mas ouvir isso de um juiz é o que tem a referência. Vocês adotaram tantas crianças, vocês descobriram o caminho. Como é que é? Então, eu queria que o senhor mandasse um recado para um casal que hoje, nesse momento, está em casa, sofrendo de qualquer uma das circunstâncias que levam a gente a decidir adotar. Qual a orientação para esse casal? O que esse casal precisa fazer? O que mudou na legislação? O que o senhor tem a dizer de orientação para os pretendentes à adoção? Isso é importante. Importantíssimo, Tiago, porque a gente ouve muitas histórias. É sempre assim, né? Olha, eu soube que o filho do concunhado, do primo, do sobrinho da minha avó, ele tem uma empregada, que é uma senhora, e que ela tem uma neta que ficou grávida e ela vai dar a criança. Exatamente. Então foi Deus que mandou isso para mim, para eu pegar essa criança, etc. e tal. Foi Deus que mandou conhecer ali Beltrano, foi Deus que mandou casos R$100 que nós temos, de a pessoa saber que queriam entregar 2 crianças, uma de 6 meses e uma de 1 ano e 4 meses, marcar um encontro na porta de uma comunidade, na entrada de uma comunidade, na padaria X. Sim. Chegou lá, entregaram 2 crianças e foi embora, bota embaixo do braço e vai embora. Porque foi Deus. Eu sempre digo, olha, Deus realmente fez isso, que Deus faz tudo. Mas ele fez isso para você entregar essa criança na vara da infância e juventude. Deus sempre a maneira correta. Para você fazer direitinho. Por quê? Porque brincadeiras à parte, eu já vou responder exatamente o que você perguntou, mas brincadeiras à parte, qualquer coisa que seja fora do que eu vou dizer, que é o devido processo legal da adoção, gera enormes riscos. Enormes riscos. Em primeiro lugar, para quem pensa em entregar, faça a entrega legal. Existe a entrega legal para adoção, que é uma entrega protegida. Isso é regulamentado pelo CNJ, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Justiça não haverá julgamento moral em relação a essa. Em regra, a mãe sozinha que o faz. Eu tive poucos casos que foi mãe e pai, eles foram juntos. Não há nenhum julgamento moral. O que a lei manda é, havendo a manifestação de vontade na entrega, essas pessoas serão ouvidas pela equipe técnica do juízo, imediatamente. Aí nasce a criança, depois do nascimento tem que ser ouvida de novo, porque às vezes muda, depois que a criança nasce muda a ideia, a pessoa desiste da entrega. E tem que ter uma audiência com o juiz presente, Ministério Público e advogado ou defensor público para essas pessoas, em que o juiz não vai, e ninguém vai, e as equipes técnicas também, durante todo esse processo, ninguém vai querer convencer a entregar ou deixar de entregar. Nós só queremos saber se a decisão é madura. Porque já pegamos casos em que houve desistência da entrega, porque era uma mãe que tinha um companheiro, que sustentava a casa, esse companheiro deixou, ela não tinha profissão, não tinha onde morar, estava numa situação de desespero financeiro. E aí quando ela descobriu que poderia ficar, por exemplo, num abrigo de família com a criança, ou que a criança poderia ficar num abrigo e ela se estruturar, e ela ter uma visitação livre, ela se estruturar e depois de estruturada ela ter a reintegração dessa criança, ela desistiu da entrega. Então, a justiça vai atuar, repito, não para qualquer julgamento moral, mas simplesmente para ver se é uma decisão madura e, em sendo, será respeitada, inclusive nessa audiência de entrega, quando a mãe, repito, em regra sua mãe, reafirma a decisão de entrega, a gente oportuniza que ela deixe uma mensagem, se quiser, para a criança naquela ata, porque qualquer pessoa adotada, qualquer pessoa adotada, ela tem chamado direito de busca da origem.
Então, sendo menor de idade, precisa de autorização judicial, maior de idade não precisa, para buscar todos os processos que envolvam. Então, aquela ação de destituição do poder familiar, uma representação por infração administrativa, a própria ação de adoção. Então, essa pessoa adotada lá no futuro vai ter acesso, pode ter acesso a esse processo da entrega, vai ver a ata daquele dia, daquela audiência, e vai ver que aquele pai, aquela mãe deixou ali uma mensagem. São poucas as que fazem, a maioria não faz, mas algumas deixam registrado. Acho que é um podcast só para isso. Cara, eu não sabia disso. Nossa, pois é. Muda. Humaniza muito. Humaniza muito. Cuidado, né, cara? Sim. Muito legal. E não sendo feito pelo devido processo legal, em primeiro lugar, essa mãe que não entrega da forma devida, que é essa que eu estou dizendo, mas o fulaninho é legal, a gente não está no coração de ninguém. Ninguém sabe que é um traficante de órgãos, ninguém sabe que é um pedófilo, ninguém sabe que é uma pessoa extremamente violenta. Sim. E às vezes aquela pessoa fica ali, fica com a criança de forma irregular, etc., porque é bebezinho, bonitinho, bilu-bilu, que coisa bacana. Daí a pouco começa a crescer, fazer uma criação, não quero mais. E essa criança começa a rodar de forma irregular, ir para outros núcleos familiares, etc. Sim. Essa pessoa que tem essa entrega, que faz essa entrega de forma irregular, ela não sabe, aí depois se arrepende, enfim, é um risco de essa criança ser morta, porque infelizmente existe muita coisa ruim no mundo. Existe. A gente não deve ficar pensando o tempo inteiro que só vão acontecer coisas ruins, mas a gente não pode ignorar que as coisas ruins existem e que existem muitas pessoas ruins que fazem coisas que pra gente são inimagináveis, mas elas fazem, e eu lido com essas realidades todo dia na vara do E tem o nosso lado também, né? Que a gente aceita uma criança na ansiedade de ter um filho. Isso foi sugerido para nós, né, várias vezes, mas por compreender todo o processo, muita gente fala, adotar é muito bonito, mas dá muito trabalho. Mas o trabalho que dá é importante, porque se você aceita uma criança que te dão, amanhã ele está lá batendo na tua porta, quero meu filho de volta, todas as fases, né? Eu quero isso, eu quero comer aquilo, né? Eu quero isso. Sem cadê? Precedente. Aí né? Então é complicado para quem recebe também. Para quem recebe, porque eu falei do risco dessa mãe que faz a entrega. Isso. Mas e para quem recebe de forma irregular? Não, mas ela entregou, mas disse que está tudo bem, que no começo ali tudo bem, ela pode visitar, eu também vou deixar, etc e tal. E ela falou que vai ficar comigo. Aí essa mãe arruma lá tem um novo relacionamento, um novo companheiro, se estrutura e fala, eu quero meu filho de volta. Sim. E nós temos ações de mães que entram na justiça para falar, quero meu filho de volta, porque aí um fala, não, ela disse que ia entregar para a gente para adoção. Falou, não, eu entreguei para eles e eles disseram que iam me ajudar num determinado período para eu me estruturar. Eu já me estruturei, eu quero meu filho de volta. E aí fica uma briga e aquelas... Trauma para ambas as partes. Você, pai ou mãe, viver uma situação infernal dessa, de ter gente, ter o risco de ter uma decisão judicial tirando aquela criança de você. Outra coisa, com a criança de forma irregular. E aí, acreditando que não vai acontecer nada. A criança cai, se machuca, tem que levar para uma emergência no hospital. O senhor é o que é dela? A senhora é o que é dela? Nada. Juridicamente não tem nenhum instrumento, não tem um termo de guarda, não tem nada. Chama o conselho tutelar. Opa, a criança está em situação irregular, pode gerar um acolhimento da criança. Imediato. Então, existem vários riscos que quem não segue o devido processo legal, quando lá no futuro ingressar com essa ação de adoção, aí tem aquela coisa, é muito demorado, etc. Mas em regra, quando demora muito, tem alguma questão. Sim. Porque quando não tem problema, quando a situação não é irregular, em regra, a coisa é muito mais redonda, muito mais rápida. Porque como é que funciona? Existe uma demora, que é a demora da ação para destituição do poder familiar. Que é para dar o poder familiar para alguém, que é a adoção, tem que tirar do outro. Né? Então, ali é um processo que teve maus tratos, negligência, abuso, etc. Tal, vai haver essa acusação, devido ao processo legal, todo mundo tem direito de defesa. Vão contestar, etc., produzir provas, sentença, o juiz sentencia, extingue o poder familiar deles, só que aí eles têm direito de recurso. Recorre para o TJ, para o Tribunal de Justiça, recorre para o STJ. Aí quando transita em julgado, esse processo que sim pode ser demorado, transitou em julgado a sentença de destituição. O que significa isso? Não cabe mais recurso, a sentença agora vai ser essa. Então essa criança fica imediatamente disponibilizada para a colocação em família substituta. Aí a gente vai chamar o primeiro
na fila do Sistema Nacional de Adoção. E agora esse processo de adoção é simplesmente esse período de adaptação, acompanhar, porque às vezes não dá certo. Sim, né? não dá certo. A maioria das vezes dá. Então, olha, adaptou, tá tudo certinho, aí vem uma sentença com a adoção. Mas quem não faz da forma devida corre todos esses riscos. E a habilitação para adoção, que você falou, Luciana, é extremamente importante, porque ali as pessoas vão tendo experiências. Cenários, né? Exatamente. Outras pessoas já adotaram falam, Sim. os psicólogos da vara falam, né? A pessoa precisa entender, porque muita gente acha o seguinte, não, criança estava lá, estava no abrigo, passou uma situação terrível, foi adotada. Essa criança todo dia vai acordar sorridente, muito grata a esses pais adotivos, ela vai arrumar a cama dela, ela vai tomar suco de brócolis, vai agradecer todo dia, que bom vai que você comer me salada, vai ser super obediente, vai ser super obediente, estudiosa. É gente. E dá trabalho, é né? criança, é adolescente, com todas as questões de criança e adolescente. E isso é colocado lá para as pessoas entenderem. E isso evita uma coisa muito dramática, que é a devolução, entre aspas, com todas as aspas, de criança e adolescente. Olha, não quero mais, não deu certo, devolve, isso é extremamente traumático. Então, qual é o procedimento? Que eu rodo, mas eu chego no lugar. Qual é o procedimento para a adoção? Tem que procurar a vara da infância e juventude. Nunca esse acesso direto, jamais, né? Então procura a vara da infância e juventude, olha, eu quero adotar, vai iniciar um processo de habilitação para adoção, que vai passar por essas palestras e tal, vai ter estudo social, estudo psicológico, o Ministério Público fala, o juiz sentencia, habilita para adoção. Aí ele entra na fila no Sistema Nacional de Adoção, na fila daquele perfil escolhido. E aí, mais uma vez, Luciana, você falou aí, olha, é natural que a pessoa chegue lá com um filho sonhado. Porque vocês próprios narraram aqui, vocês narraram um processo doloroso de tentativa de engravidar de forma natural e que não foi possível, etc., que foi possível, mas foi interrompida, etc., etc. Então, tudo isso é uma dor, porque quando a pessoa chega para a gente para habilitação para adoção, existe toda uma história anterior. Eles tentaram engravidar, não conseguiram, processaram o luto disso, começaram a pensar em adotar, a amadurecer essa ideia, aí eles chegam para a gente. Então, quando inicia o processo de habilitação para adoção, existe uma história pregressa ali. E a pessoa chega com esse filho sonhado. Por isso que o projeto Ideal é Real, que eu lancei, a gente, né, aquela frase que tem ali, que é o nosso slogan, é o seguinte: sabia que seu filho já existe e está esperando por você? E eu lembro bem de vocês que voltaram ao abrigo, isso marcou muito a equipe do abrigo, para agradecer a equipe do abrigo por terem cuidado da Alice nos 9 meses em que vocês ainda não sabiam que eram os pais dela, porque não sabiam que ela existia. É isso aí. Sim, nós temos amigos então, até hoje. E o desenho, quando eu pedi para o pessoal que me ajudou a fazer o desenho da campanha, fizeram logo uma criancinha pequenininha, bebezinho. Eu falei, não, quero crianças grandes. Então, qual é o desenho? É um casal indo embora, num balãozinho no pensamento deles, um bebezinho, e 2 crianças maiores olhando eles indo embora. Né? Então, a habilitação para adoção, ela serve também para amadurecer essa questão do perfil. E não é obrigatório mudar de perfil, mas é muito bom, que eu sempre digo, para eu poder dizer que tive uma escolha consciente, eu tenho que conhecer plenamente todas as opções. Se eu só chego com aquela criança idealizada, só penso nela o tempo todo, só fico com ela na cabeça, no final minha escolha não foi consciente. Então é preciso que se amplie esse espectro, as pessoas abram as cabeças e os corações para isso também, mas entendendo sempre que a adoção é vontade de querer ser pai e de ser mãe. A adoção não é por questão religiosa, não é por síndrome do ninho vazio, meus filhos foram embora, agora como é que vai ficar? Quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar idoso? Não é isso, porque isso não sustenta. Quando começam a surgir as questões da vida, não sustenta. A questão é a vontade de ser pai e de ser mãe. Por isso, quando alguém fala, mas o fulano adotou e, sei lá, depois ele se envolveu com drogas, cometeu uma violência. Eu sempre fui impressionado porque parece que só os adotados. O filho biológico também não dá problema. Que fazem essa experiência. Não, essa coisa com relação a isso, né? A gente é bem... Então, isso daí não tem. Com certeza não, família. Não tem o menor fundamento. Então, a pessoa tem que ter a verdadeira vontade de ser pai e de ser mãe, isso que vai ser amadurecido nesse processo de habilitação. Sim. Padre, eu imagino que na sua experiência, no dia a dia, tá? Porque o padre, além dele
conduzir uma cerimônia lá, né? Além disso, o padre é a referência, um formador de opinião, é a pessoa, quando o calo aperta, ele recorre ao padre, ao sacerdote, como um conselheiro, como alguém... Assim, na sua experiência no dia a dia, falando da pessoa com deficiência, que é o nosso tema central aqui, as famílias, elas tendem o primeiro momento, o primeiro impacto da notícia de que você vai conviver para o resto da vida com uma pessoa com deficiência na sua casa, isso gera alguns conflitos, tá? Mãe, pai, avós, preconceito familiar. Na tua experiência, na caminhada como padre, já se deparou com alguma família desestruturada em relação a esse assunto? Alguns pais abandonam as mães, né? O senhor já se deparou com algo parecido lá na paróquia ou na tua experiência lá? Não me recordo de uma situação com tamanha profundidade. Sim. Mas o que o doutor falou agora, isso eu já experimentei, já vivenciei essa questão assim. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Então, você pode pensar em adotar. Sim. Porque o que te motiva é a paternidade e a maternidade, e não a escolha de um boneco que vai te satisfazer. Isso sim, isso já experimentei nos meus atendimentos, no meu caminho, né? E já experimentei algo que também foi da seguinte ordem: casais com dificuldade para engravidar biologicamente. Sim. E que tentavam e não conseguiam. Faziam tratamentos, procuravam os melhores especialistas, ninguém tinha uma resposta, porque organicamente estava tudo bem. E aí foi apresentada a possibilidade da adoção, de fazer esse cadastro, de entrar na fila, de passar por todo o processo. E no primeiro momento, o casal fica relutante. Não, mas eu quero um filho biológico, não quero dessa forma, não vou me adequar. E de repente deu a oportunidade, fez o seu cadastro, entrou na fila de adoção e conseguiu passar pelo processo e ficou encantado com aquilo que experimentou e adotou a criança. E o que aconteceu depois? Pede perdão a Deus. Não, biologicamente. Vem o filho. vem o filho. Não, e Biologicamente, quanto o tempo filho vem. perdido, né? Pensando, né? Então, isso eu já vi várias vezes, em vários casos, várias situações. Mas não é regra, não, porque comigo não aconteceu. Não, mas nada é regra. Não, acontece. Nada é regra. Para as pessoas não Mas acharem que é como regra. também não é regra dizer assim, eu vi uma criança na cadeira de rodas, de braços abertos, dizendo, você vai ser minha mãe. Isso não é regra. Isso foi a sua experiência. Sim, sim. Mas o doutor sabe que quantas mães chegaram lá e não viram nada e adotaram. Sim. Não precisaram ouvir Deus dizer, Deus está mandando você adotar. Não, simplesmente nutriram aquele desejo da maternidade e da paternidade, se cadastraram, passaram pelo processo e hoje são pai e mãe. Sim. Então, não existe essa regra, assim, entende? Então, por isso que eu estou querendo dizer, para algumas pessoas, parece que esse caminho é necessário, até para elas entenderem o que é a paternidade e o que é a maternidade. Sim. Então, quando você me pergunta, isso me vem, assim, automaticamente a lembrança de situações muito concretas que eu já acompanhei, que eu já vivenciei, de casais que não conseguiam engravidar biologicamente, mas a partir do momento que se abriram para uma autêntica paternidade e maternidade, a coisa aconteceu. Geraram filhos. Fantástico. Eu tenho uma Isso é interessante. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Com relação, como o senhor disse, você não teve essa experiência, né? Lá na sua vivência como pároco, né? Sim. Essa experiência que o senhor tem. Assim, o que eu posso falar da minha experiência com relação ao filho com deficiência, quando as pessoas recebem, que no nosso caso foi escolha, né? Mas a maioria não, né? Então, as pessoas tendem a sentir aquele baque, né? Aquele luto, né? Nossa, mas idealizei um bebê. Por que comigo? Porque, né? O senhor me abandonou? Tipo assim. Nós até sugerimos. Lembra na roda de conversa que nós sugerimos apresentar uma peça no final do ano de um livro, se eu não me engano, é O Filho Eterno. Filho Eterno. É um livro que Síndrome de Down. O autor é o próprio pai, que idealizava a criança e, de repente, na ultrassonografia da esposa, descobre, né, que a criança desenvolveu a síndrome de Down.
E aí começa todo o sofrimento dele dentro da idealização que ele fez. Não, eu queria um filho para jogar bola, eu queria um filho para ir no estádio, eu queria um filho para andar do meu lado, e agora vai ser tudo ao contrário. Eu vou levar ele na rua, vão ficar olhando para a cara dele, o que vão dizer dele, né? Eu vou ficar com vergonha, vão chamar isso, aquilo, né? E aí a história vai se desenrolando até o momento que o filho nasce. E ele começa a construir uma relação totalmente diferente com aquela criança. Descobre o mundo. E aí eu sugeri ao grupo da Pastoral da Pessoa com Deficiência fazer o quê? No final do ano, nós vamos apresentar a adaptação desse livro. Vamos fazer uma peça. Isso toca as pessoas. Você já está convidado para assistir essa. Vai ser na Pastoral da Pessoa com Deficiência. E sabe o que é legal? Tem um casal que estava na roda de conversa que adotou uma criança com síndrome de Down. Isso aí. Com síndrome de Down. Esqueci o nome dele. Tem que falar o nome dele. É o Marcelo. Então, assim, como essa experiência... A esposa agora fugiu. Eu não lembro também. Como o senhor não teve essa experiência, então essa experiência eu vejo lá, eu vivencio isso. Sim, sem dúvida. Eu mais, porque estou mais presente no dia a dia, né? E aí, o Papai Tiago é mais a parte financeira e eu mais a materna lá. Sim. Então eu troco experiências com elas, né, com essas famílias. E aí eu tenho um recado para essas pessoas que receberam esse filho biológico, que elas não queriam que fosse desse jeito, mas Papai do Céu mandou. E assim, vou falar olhando para a câmera. Vocês receberam um anjo de Deus na casa de vocês. Então não se envergonhem, cuidem. Vocês são escolhidos, sim, assim como nós também fomos. A gente não entende na hora que recebe. Por que eu? Né? Vem dizer que eu sou escolhido para uma coisa ruim? Não, você é escolhido para cuidar de um anjo de Deus aqui na Terra, porque essas crianças, eles são anjos, tá? E eles sentem, e eles fazem parte da vida da gente. Por mais que as pessoas queiram esconder, sintam vergonha, tenham preconceito, eles existem e eles precisam do nosso carinho e do nosso cuidado. Eu acho que essa é uma questão que você tocou muito importante. Eles fazem parte da vida da gente. Eu tinha até pensado aqui em algumas passagens bíblicas, assim, para trazer o tema para minha realidade, que é essa realidade religiosa, e aquilo que me inquieta, que me provoca, né? Essa inquietação que me faz me envolver com isso, que assim, dentro da nossa vivência espiritual, nós percebemos isso o tempo todo. Por exemplo, tem uma passagem aqui do Evangelho de João, que é quando Marta e Maria, né, que é uma família muito amiga de Jesus, e essa família está passando por um drama, a doença do irmão e a morte, que é Lázaro. E de repente, Jesus recebe a notícia do adoecimento de Lázaro. Jesus está com os discípulos, indo numa direção, e chega para ele a notícia: olha, Lázaro está doente, está morrendo. E aí Jesus para e diz: vamos voltar lá. Vamos voltar. Vamos lá. Então, ou seja, Jesus tinha uma direção, ele tinha um projeto, ir para um determinado lugar. Mas quando algo importante, algo que fazia parte da vida dele, que era a amizade com Lázaro e aquela família, o tocou, o convocou, aquilo fez ele mudar de direção. Então é como Jesus disse no Evangelho de domingo passado, hoje é segunda, né? Foi ontem. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E está o teu coração significa o quê? Tá tua disponibilidade, tá teu corpo, tá tua mente, tá teu dinheiro, tá teu projeto, tá teu tempo. Então aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que mexe com a gente, faz com que a gente abrace, com que a gente esteja presente. Então, quando você fala, né, que é um anjo, né, que foi um projeto de Deus, que Deus colocou ali, eu vou além, eu digo assim, é algo que começa a fazer parte da tua vida. E se faz parte da tua vida, vai ser extremamente importante. Exatamente. Vai ser extremamente importante, porque tudo que faz parte da nossa vida, tudo que constitui a nossa vida, que é parte mesmo, que está aqui em nós, é importante para a gente. E a gente se sacrifica, e a gente acorda cedo, e a gente dorme tarde, e a gente estuda mais, e a gente trabalha mais. Eu lembro, meu pai faleceu, ontem foi dia dos pais, né? Ontem foi dia dos pais. Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Mas eu tenho na minha lembrança quantas vezes meu pai saiu de madrugada de casa, pegava o primeiro ônibus que saía da comunidade, ia para a fila do IAPI, na Penha, para guardar o lugar na fila.
e eu com a minha mãe chegar lá de manhã para pegar o número do pediatra. Ele chegava lá 3 horas da manhã, saía de lá às 7 e ia direto para o trabalho. E de onde vinha essa força dele? Essa inquietação dele? 3 letrinhas. Da relação dele de amor com o filho dele. Pai. 3 letrinhas. Com o filho dele. Então, o que nos move é justamente aquilo que faz parte da nossa vida. Então, quando a gente não entende de onde vem tanta força, né? Enquanto é apenas um objeto estranho, não nos move. Sim. Por isso que a ferramenta também é interessante, né? Que a ferramenta aproxima. Enquanto está no campo da idealização, não nos move verdadeiramente. A gente só fantasia. Mas quando começa a se aproximar, começa a fazer a gente se arrepiar, começa a fazer a gente pensar mais concretamente, poxa, aí faz a gente sair do lugar. Tem uma passagem muito interessante que é a gente com a Alice no colo. Não sei exatamente onde aconteceu isso. E a Alice era uma princesa, né? Era uma boneca. Ela virou boneca, não foi à toa, mas ela era cheirosa, tinha uma pele macia. Ela era simpática. Era tudo de bom ali. Ficar com a Alice no colo, ela sublime mesmo. Eu sempre brincava que a Alice era garota propaganda. Garota propaganda. E aí, numa ocasião, a gente estava brincando ali com ela, interagindo com ela e tal. E uma senhora já idosa, lá para os seus 70 anos, olhando pra gente, admirando a gente ali, e eis que a gente pega ela emocionada, chorando. Se aproximou da gente e falou assim: lindo o amor de vocês. Vocês nunca terão o problema que eu tô passando na minha casa nesse momento. Aí a gente... Porque ela era mãe de um adolescente usuário de drogas. E aí, são outros problemas, cada um com o seu problema, mas na cabeça dela, naquele momento, ela fez uma relação, nossa, se eu tivesse tido uma filha especial, eu não teria o problema que eu... E aí essa mãe, que está ali com uma criança especial hoje, ou biológico, ou adotado e tal, se culpa, questiona Deus. Gente, essa é a missão que você recebeu. A missão dela é tentar administrar a vida de um adolescente usuário de drogas, que é um problema gigantesco. Não menos complicado ou menos complexo do que cuidar de uma criança especial. Mas naquele momento, se eu perguntasse para ela, você quer trocar? Ela, de pronto, ela trocaria, porque aí a gente não entende muito. Na verdade... Ela disse mais, ela nunca vai decepcionar vocês. E ela nunca vai decepcionar vocês. De fato, a Alice, ela só progrediu. Ela só deu alegria pra gente. Ela só progrediu. Veio numa progressão absurda. Mas ali naquele momento... E aí a gente só olha para o céu e agradece, porque esse problema que as pessoas enxergam aqui pra gente foi uma solução. A chegada da Alice veio para nossa vida como solução, e onde várias pessoas enxergam como um problema. Olha que loucura. Tá entendendo? Pessoa que recebe uma criança especial biológica demora muitos anos, muito tempo. Tem gente que nem consegue assimilar. Tem gente que não aceita ter um filho especial. Não aceita mesmo. Esconde. A gente tem alguns casos lá. Teve até um caso complicado que a gente teve até que dar encaminhamento sobre suspeita de maus tratos. Sim. Nossa, suspeita de que uma criança assistida nossa estava sofrendo maus tratos. Para a gente foi um tiro no peito. A gente deu prosseguimento, mas a ponto de a não aceitação é tão grave a ponto da pessoa maltratar a criança. Então, a gente vai... Eu tenho certeza que o senhor acabou de produzir um dos cortes do nosso podcast, que foi essa passagem de Lázaro. Com certeza isso vai virar um corte, porque falar de Lázaro sempre é muito emocionante. E a gente vai para o próximo bloco para encerrar. Bom, chegando agora na parte final do nosso episódio, passar a palavra do Dr. Sérgio para falar dos próximos eventos aí, como é que vai ser a vida pro resto do ano. Eu só quero pontuar, Tiago, que a gente falou sobre a entrega legal para adoção. Sim. E lembrar que ela é uma opção em relação ao aborto. Porque, repito, muitas mães acham que se chegar na frente do juiz e disserem que querem entregar o filho para adoção, vão ser presas. E não é isso. Exatamente.
A justiça tem a entrega protegida, a entrega legal. Que não deixa de ser um ato de amor também. É um ato de amor, é um ato de proteção. Então, muitas vezes, essa mãe, em vez de interromper essa gravidez, sofrer todos os riscos, né, físicos e psicológicos que um aborto traz, ela pode levar essa gravidez até o final. Ela manifesta para a equipe do hospital que ela não deseja maternar. Se ela quiser, ela pode pedir para nem ver a criança, não levarem nem para a primeira mamada. Tudo isso é direito dessa mulher. E essa criança pode ir para adoção de forma protegida. Nós até fizemos no tribunal um grande evento com várias igrejas, representantes de várias igrejas, para que essa informação fosse disseminada. Então, sim, só lembrar isso. E quanto à nossa agenda, nós estamos na agenda diuturna da proteção da criança e adolescente, dessa promoção de direitos. O juiz de infância e juventude, ele não pode ficar sentado ali dentro do gabinete, né? Tivemos recentemente, houve um movimento da Coordenadoria de Infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu integro. Tivemos, então, com o presidente do tribunal e com o prefeito, uma reunião para tratar de temas da infância. Conseguimos um aumento de 50% da per capita que o município paga para os abrigos, que é o que está sendo repassado para eles, não cobre nem a folha de pagamento. Os abrigos estão todos em situação muito difícil. Estamos tentando agora que haja esse aumento também em relação ao Estado. E, enfim, permanentemente nessas pautas e em Brasília, no CNJ, lutando para mudar essa ótica da habilitação para adoção, para a gente fixar mais nessas crianças e adolescentes do grupo das adoções necessárias. E também estamos trabalhando o projeto de lei 3443 de 2021, que foi sugestão nossa, né, pela AMB e pela Abramind, que eu presido, que é a Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, que é um projeto de lei que facilita a doação da pessoa física, de imposto de renda da pessoa física para os fundos dos direitos da criança e adolescente. Então, está na relatoria da senadora Dorinha, e então estamos tentando agendar com ela para conversar. Isso vai facilitar muito essa doação e implementar muitos projetos, ajudar a implementar muitos projetos, como eu espero que o de vocês também, que o Instituto Alice, seja apoiado, tanto pelo Conselho Municipal, quanto pelo Estadual, quanto federal, porque é um projeto sério, merece. Então, parabéns mais uma vez, vida longa sempre ao Instituto Alice, esse podcast que tenho certeza, não por mim, mas por todos os outros, vai a sucesso. Legal. Obrigada. E, padre, como que a gente pode participar mais, integrar lá a paróquia? Como é que a comunidade pode acessar? Quais são os próximos passos aí? Na semana passada nós tivemos uma reunião de avaliação com a nossa pastoral da pessoa com deficiência e foi uma reunião muito produtiva. Nós tínhamos mais de 10 membros, né, no bate-papo, onde nos foi apresentada todas as atividades que foram feitas no primeiro semestre. Sim. Visitas aos grupos, às comunidades, porque o primeiro passo está sendo um trabalho de conscientização. Mostrar o trabalho, mostrar a proposta, mostrar a importância, sensibilizar as pessoas para a causa. E esse primeiro semestre foi muito enriquecedor em relação a isso. Vários grupos acolheram, vários grupos solicitaram a presença da pastoral da pessoa com deficiência. Então, os membros ficaram muito felizes com isso e eles me passaram um relatório sobre as visitas que foram feitas, sobre os trabalhos. Inclusive, um desses trabalhos foi a roda de conversa e a disponibilidade da quadra para a festa junina do Instituto Alice. Fantástico. Todo mundo ficou muito feliz em poder proporcionar esse momento, poder contribuir com o Instituto, disponibilizando aquele espaço. Até porque, quando nós construímos o prédio pastoral, o centro pastoral, nós falávamos para a comunidade, esse lugar vai ser lugar de acolhimento e lugar de cura. Lugar de acolhimento e de cura. Para todas as pessoas. Todas as pessoas. Não apenas para os católicos da Igreja de Santa Rita, mas para todo o bairro e todas as pessoas que tanto precisam de acolhimento e de cura. Então, nós ficamos muito felizes com a atividade que vocês desenvolveram lá, assim como temos também a atividade do baile dançante para a terceira idade, né? A cada 2 meses nós promovemos um baile dançante, que inclusive foi semana passada, né? Um baile dançante para a terceira idade.
Fica lotado o baile, né? Aquelas senhoras todas elegantes, se arrumam, né? Mas não é só pra ter intimidade, não, né? Não, mas assim, Porque não, mas é. Não, mas é. Não, mas é. O alvo é... E aí você percebe aquelas pessoas chegando, senhoras, senhores, né? E felizes, e radiantes, e com autoestima lá em cima, e voltando para casa, né? Felizes da vida. Então, o espaço é para acolhimento e para cura. E, por fim, na avaliação que fizemos, agora nós estamos num processo também de adaptação dos espaços físicos. Porque nós também pedimos isso. Acessibilidade. A observação das pessoas. Então, a Tânia, que é cadeirante, a Tânia tem uma participação muito grande. Padre, a gente tem que melhorar as rampas. Tem um pequeno degrau na rampa que impede ou que faz com que eu tenha que ter muita força para empurrar a cadeira. O banheiro a gente tem que colocar uma barra, né? O banco da igreja, o primeiro banco da igreja tem que ser dedicado aos cadeirantes. A rampa para um cadeirante poder acessar o presbitério e fazer a leitura como qualquer outro leitor. Isso aí. Nossa, Então, isso é de uma inclusão. nós fizemos uma lista agora de observações e reivindicações que a Pastoral da Pessoa com Deficiência produziu. E agora estamos, né, em vias de adaptação e dando essa possibilidade para que outras pessoas venham participar. Então, a nossa paróquia está em movimento. Como o doutor falou, né, a nossa agenda não para e não somos padres de gabinete também. Estamos ali no dia a dia da comunidade, né, circulando, visitando, atendendo, ouvindo. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também por essa amizade, por esse laço que está sendo construído e me colocar à disposição de vocês em nome da paróquia, né? Não é o padre que está se colocando, é a paróquia de Santa Rita que está aqui se colocando à disposição para poder participar, né, desse projeto tão bonito, que é o projeto que Cristo deixou para a gente, né? Eu vim para que todos tenham vida. Todos. Ele não falou aquele grupo ou aquele grupo. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Não é qualquer vida, vida plena. E para ter vida plena, a gente tem que trabalhar e dar condições para isso. Então, contem com a gente nessa estrada. O espaço lá é realmente maravilhoso. O Instituto com certeza vai utilizar bastante aquele espaço lá. Luciana, eu ia te pedir agora para dar um recado para as mães, direcionado para as mães, assim, uma palavra sua de... como eu já faço normalmente, né, no meu dia a dia, eu quero dizer para elas que contem com a gente, né, contem comigo, mas me ajudem, né, eu preciso... não de incentivo, mas muitas vezes eu preciso de... Porque, assim, aquele lugar, aquele cantinho lá, né, ele não deixa de ser mais um filho nosso, né? E ele é muito importante para nós. É como se fosse a extensão da vida da nossa filha. Então, eu tenho, assim... eu levo tudo muito a sério, né? É muito carinho, é tudo feito com muito carinho. E às vezes algumas pessoas não entendem, né, isso. Então eu quero agradecer aquelas que estão comigo, né, de mãos dadas, para que a gente avance, né? Não só atendendo essas que já estão, mas que a gente possa avançar, porque a gente tem muito espaço. Então, para a gente avançar, a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar junto, né? E nós chegamos até aqui, graças a Deus, né, com muita ajuda, mas para a gente avançar, a gente precisa de mais, demais. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Então eu quero pedir para que cada uma não olhe somente para o seu filho, mas que olhe para aquele que está na fila aguardando. A fila é longa, né? A espera é absurda. As crianças parecem estar esquecidas. Então, se a gente que já está junto puder trabalhar para que mais vidas sejam alcançadas, a gente pode muito mais, tá? Então, esse é o recado. Sim. Um beijo, né? Contem com a gente, assistam o nosso... né? Porque muita gente, às vezes, não conhece a nossa história. Tem gente que chega lá tão, assim, perdido, que pergunta pela Alice. Sim. Cadê a Alice? Não, a história da Alice é uma história bem... né? Vai além do que você imagina. Então, é isso. Né? Assistam, né, com carinho e
Vamos tocar, vamos junto, que a gente vai Deixa muito eu longe. aproveitar o gancho, agradecer imensamente os dois. A presença dos dois assim foi muito melhor do que nós planejamos, com certeza. E aí eu vou dar um recado para os usuários do Instituto Alice. A gente recebe pelo Instagram uma série de perguntas. Uma das perguntas é sobre o critério de admissão. Então, as crianças que atendem o critério do Instituto são aquelas que são hipossuficientes, que não tenham plano de saúde, que tenham de 0 a 12 anos, com diagnóstico pré-determinado e com indicação de realização de terapias. Isso é fundamental. Então, não adianta uma mãe entrar em contato com a gente querendo que o filho faça terapia se ele não tem um diagnóstico pré-determinado. Ou se tenha diagnóstico, não tem indicação de realização de terapias. A gente não é um centro diagnóstico e a gente não pode indicar terapia para criança. A gente simplesmente cumpre a recomendação médica. Então, um médico avaliou que o seu filho tinha, sei lá, síndrome de Down, o médico avaliou que ele precisava fazer fisioterapia e que ele precisava fazer fono. E aí, com esse documento, com laudo e com a indicação de terapias, é que ele pode ser admitido pelo Instituto. Então, o Instituto é engessado em relação a isso e tem que ser assim mesmo. Isso não vai mudar. A gente não vai ser nunca um centro diagnóstico. Eu não sei o que meu filho tem, ele teve uma crise convulsiva, vou levar ele lá no Instituto, não. Tem atraso no desenvolvimento. Atraso no desenvolvimento, atraso na fala, ou é hiperativo, ou o que seja. O lugar indicado não é o Instituto. O Instituto só vai realizar a terapia indicada à recomendação médica. Isso é importante. E de que maneira fazer isso? Não tem outro caminho. 100% das mães, das crianças que são atendidas hoje no Instituto, foram através do Instagram. Vai lá no Instagram, tem um link, na página principal tem um link com formulário, que a mãe clica no link e responde a um formulário bem complexo, que pergunta do diagnóstico, da medicação, se fez cirurgia, se não fez, se tem que ter suporte ventilatório, se não tem. Então, é um raio-x praticamente da criança que a mãe tem que preencher com a maior precisão possível, com a maior veracidade possível, porque esse formulário ele vai ser submetido à nossa equipe técnica. Então, 100% das crianças entraram através desse. E aí a gente recebe, a ponto de eu nem conseguir mais responder, mais pelo Instagram, mães querendo saber o primeiro vídeo da página do Instagram do Instituto orienta como fazer. Então, basta clicar nesse link, preencher o formulário. Enviou o formulário, esse formulário já cai numa fila de espera e é por diagnóstico. A fila não é uma fila da padaria, por exemplo. Fila única, né? Fila única. A fila é por diagnóstico. Por quê? Se a fisioterapeuta me libera 5 vagas, eu vou admitir 5 crianças que, de acordo com o formulário, têm necessidade específica de fisioterapia. Então, aquela criança que tem atraso na fala, por exemplo, pontualmente, não é uma criança que concorre para a vaga de fisioterapia, ela concorre para a vaga de fono. E por aí vai. Então, tem mães que preencheram o formulário em maio, foram chamadas em setembro. Tem mães que preencheram o formulário em fevereiro que ainda não foram chamadas, mas porque o diagnóstico é um fator importante para a admissão dessa criança lá. Assim, com todas essas dificuldades, ainda assim, a gente está atendendo um número de crianças que vai muito além da nossa expectativa inicial. Hoje está com 80 crianças sendo atendidas, só que a fila de espera chega a 400 crianças. Tá? A capacidade física para dobrar esse atendimento a gente tem? Tem. Tá? Só que a gente não tem lastro financeiro para dobrar nosso efetivo de profissionais. Tá? Então, o apoio é fundamental, mas acredito que gradativamente a gente vai aumentando o número de crianças atendidas. Tem acontecido isso. Eram 20 iniciais, passaram para 35, depois 45, depois 60, estamos em 80 já hoje. E mais 80 crianças, e às vezes a criança faz mais de uma terapia. Tem criança que às vezes não, a maioria faz. A maioria faz. Fisifono, psicomotricidade e psicopedagogia, psicóloga. Então, a gente vai hoje reafirmar esse ingresso através do Instagram,
tá? E fiquem atentas aos telefones, porque acontece muito. Ah, meu filho não foi chamado. Porque elas se comunicam, né? As pessoas se comunicam nesse universo. Então, assim, o seu filho foi inscrito em X mês, o meu foi Y mês, o teu foi chamado e o meu não. Então, tem esse critério de indicação de terapia. E esse problema que a gente vem encontrando. A gente liga, né? Eu ligo, sou eu que faço essa anamnese, esse primeiro contato, sou eu que faço. Então, eu ligo e é absurdamente gritante o número de ligações que eu faço e não consigo o atendimento. Ou a pessoa não atende, ou o telefone está fora de área. Então, não é que o Instituto não está chamando, o Instituto está chamando e as pessoas estão... o cadastro não está atualizado. Não. Sim. Então, é isso que a gente pede, que fiquem atentas aos telefones. Queria muito aqui falar que esse é o primeiro episódio de muitos que virão por aí. Nós vamos abordar assuntos técnicos, assuntos gerais. A gente vai falar sobre as terapias propriamente ditas, sobre a farmacologia dedicada a essas crianças. A gente vai falar sobre direitos e deveres, a gente vai falar sobre histórias de superação. Então tem muita coisa para a gente falar pela frente. Esse podcast foi muito pensado, muito planejado. Então a gente tem assunto aí que muito assunto pela frente. E eu queria muito encerrar, padre, com uma oração simples, uma palavra singela que pode tocar o coração para a gente ir para as nossas casas hoje com a sensação de dever cumprido hoje. Sim. O que existe é hoje, né? É hoje. É hoje. É o agora. Diante de tudo que nós falamos aqui, o que fica é o amor, né? O amor que nos move, o amor pela vida, por essa vida que se manifesta de diversas formas no meio de nós. Então, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pelo dia de hoje. Te agradecer por esses corações inquietos que não se cansam de amar. E esse amor que transforma, Senhor, a dor em alegria, a dificuldade em superação, a tristeza em saudade, em lembrança. Por isso pedimos que a tua bênção venha sobre nós, sobre esse instituto e sobre todos aqueles de boa vontade que estão ali no dia a dia, se entregando, se dedicando, pensando não apenas na sua própria vida, mas pensando em compartilhar essa vida com outros que tanto precisam. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai de bondade, Criador de todas as coisas, por meio do teu Filho que veio ao mundo para salvar, na unidade e na força do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Então, episódio encerrado. Obrigada, gente.